Na metade da década de 2000, a Fiat resolveu reviver o espírito esportivo dos seus carros R da década de 80 e lançou o Palio 1.8R. Ele tem alguns diferenciais, não tanto mecanicamente, apesar do novo motor GM, mas entre câmbio e diferencial, a gente vai conhecer os detalhes desse carro, principalmente o duas portas, que é bem legal a partir de agora. Saudações, pessoal, olha só que maravilha, Palio 1.8R. Tem uns carros bem interessantes, que a gente sabe que aqui no Brasil, nos anos 80, a gente teve aquela safra de esportivos nacionais e depois disso, digamos assim, deu uma caída. Tem até carros que o pessoal pede, que eu já encontrei para fazer matéria, eu estou para marcar uma, Focus XR, por exemplo, é um carro da década de 2000, que é bacana, e o Astra SS, né? O Astra SS também é um carro que seguia nessa mesma linha, mas o Focus XR, vamos ver se a gente faz uma matéria dupla, talvez com os dois, mas vai ficar legal também. Então, na década de 2000 a gente não tem tantas opções assim de carros com um espírito mais esportivo. Eu não digo tanto de mecânica, uma exclusividade mecânica, mas relação de diferencial, relação de câmbio, etc. É isso que o Palio 1.8R traz. Ele chegou ao mercado em 2005, então a ideia foi justamente criar um hatch com um espírito um pouco mais jovem, utilizando, a gente já vai ver daqui a pouco, o novo motor da GM, né, a origem GM de 1,8 litro, que casou muito bem com esses carros também, vale ressaltar. Então ficou um carro diferente. Esse aqui é legal porque é um carro que tem uma carroceria duas portas, e o esportivo clássico hatch tem que ser duas portas. A gente sabe, claro, tem a 3, 4 portas dos anos 90, com o T vermelho, era bem legal também, claro, mas o duas portas, não sei, tem um quê diferente, né? Originalmente o Palio 1.8R foi lançado em 2005. Esse aqui é 2010, esse carro já traz um facelift. Então o facelift aqui mudou, né? Você lembra que tinha aquela... os faróis eram pequenos, né? E agora a gente tem já um conjunto óptico um pouco maior, com a famosa máscara negra também, que era um diferencial desse carro, outra coisa legal. E também depois veio aquele facelift grande do Palio, que mudou muito ele, né? O que é bacana também observar são esses detalhes, né? Aqui em cinza, a coluna B também, acaba dando uma dimensão maior, né? Quando você olha o carro, a visão um pouquinho maior. Rodas de 15 polegadas, esse carro também, ele está um pouquinho mais baixo, vocês vão notar, com uma bitola, um alargador na traseira, um pouquinho mais largo, mas eu acho que ficou de bom gosto, porque combinou bem com a proposta, com a ideia do carro. Conjunto, além do conjunto óptico, que a gente fala máscara negra e tal, essa ideia dos adesivos também fica bem interessante. O facelift, então, ocorreu na dianteira e também na traseira. Eu aprendi a guiar num Palio em 97, né? Esse aqui já trazia esses diferenciais, 1.8R aqui também, ou seja, o carro aí com alguns diferenciais estéticos, já para não ser uma nova geração, mas uma diferença. Outra coisa legal também, olha que interessante, esse aerofólio de hatch, esses aerofólios eu acho muito bacanas, porque eles combinam muito bem, né? Eu tinha aquela Copa Brasileira de Marcas, Fórmula Uno, né? Tinha umas coisas, acho que era Copa Uno, salvo engano. Se tiver errado, alguém comenta aí. Mas bem legal também esse spoiler traseiro, né? É um aerofólio que fica em cima, na verdade. E o aerofólio aqui, a saia lateral também, acessórios depois que eles começaram a vender, né? O pessoal colocava nos carros e tal. Outra característica interessante desse carro, olha aqui, cinto vermelho, né? Isso lembra muita coisa dos anos 80, porque o cinto vermelho o cinto vermelho ele era um cartão de visitas, né? Das versões esportivas da Fiat, pegava o 1.5R, 1.6R, tinham esse cinto vermelho, então era um diferencial que a Fiat introduziu aqui no mercado e virou marca registrada. Outra coisa legal, olha só, que ele traz aqui, pedaleiras, essas pedaleiras também originais dessa versão com o ideal esportivo, bem legal. Volantezinho pequeno, tem uma boa pegada, daqui a pouco a gente vai andar. Olha que interessante também ali. O velocímetro até 220 e o contagiros. Outra coisa interessante desse carro, olha só que interessante isso aqui. Conjunto de áudio, né, a multimídia da época, toda integrada no painel, também um diferencial legal nos anos 2000. E aqui o câmbio de 5 marchas. Olha que interessante aqui, ó. Detalhe das costuras. O acabamento é legal, ele tem uns detalhezinhos realmente interessantes. E aqui, também uma novidade da época, né? Essa família GM de motores
com 1,8 litro, bons números de torque e que acabou casando bem no fim, aí com o diferencial mais curto e também o câmbio mais curto. A gente vai ver isso a partir de agora. Muito bem, pessoal, Palio 1.8R. É engraçado que tá um calorão aqui agora que é impressionante, né? O ar-condicionado realmente salva. O proprietário desse carro é do interior de Minas e ele tava me falando que ele vai voltar para lá, pegar aí umas 4 horas de estrada. E cara, agora com esse ar aqui tá beleza. Uma coisa interessante que eu gostei muito logo à primeira vista do carro, justamente essa fórmula que as marcas usaram aqui no Brasil durante um bom tempo, ou durante uma época, que é a ideia desse esportivo com, logicamente, na década de 80 esse carro ia ser um canhão com 115 cavalos, a gente tinha o Gol GTI no fim com 120, seria uma coisa, né, bem interessante. 1.5, 1.6R tinham menos que isso, mas eram carros legais, justamente pelo acerto, né? Acerto dinâmico é uma coisa muito importante por conta disso. Então esse carro ele segue, digamos assim, essa fórmula, né? Logicamente, é um carro que traz aí um motor 1.8, uma suspensão um pouco mais rígida, e daí ele fez esse ajuste de suspensão, ficou bem acertadinho, gostei também da ideia dele geral, né, do ajuste de suspensão, porque ela ficou mais baixa. Ele estava me falando que pegando a estrada e tal, chega em serra, o carro fica muito bem ajustado por conta desse acerto mais baixo. E é uma fórmula legal de andar, e uma fórmula, logicamente, nem um canhão, nada de outro mundo, mas que fica bacana. Até quando a Fiat pensou, eu falei na metade da década de 2000, essa ideia meio saudosista de criar um esportivo dos anos 80, ela chegou justamente naquele momento onde a Fiat começava a usar os motores GM, de origem GM, de 1,8 litro, que, como a gente sabe, foi um acerto legal. Muitos Palio usaram o Palio Weekend e tal, e ficou um acerto legal de desempenho, né? Um acerto muito interessante. A gente sempre ouve falar desses motores. E justamente falaram, pô, vamos criar uma versão com um espírito mais esportivo dentro dessa linha aí, explorando um pouquinho não só o estilo, mas também uma outra coisa diferente. Ele não é um carro, logicamente, de altíssimo desempenho e nem um diferencial grande na linha, sei lá, um Palio 2.4, por exemplo, não é nada disso. Por outro lado, ele é um carro que consegue casar bem as ideias, e a própria ideia de fazer um câmbio com relações bem curtas, um diferencial mais curto. Ou seja, a Fiat criou algo que era divertido de andar, mesmo sem ser um esportivo aí com grandes diferenciais. Eu achei bem legal a propósito do carro, até estava na pauta há um tempo, assim como o Focus XR, o Astra SS. Alguns deles até tinham a opção de motorização única e tal, mas o que é legal desse carro é o trabalho geral que foi feito nele, né? Ou seja, de fábrica. Então, quando a gente fala da ideia da suspensão, um pouquinho mais firme, claro, essa aqui foi retrabalhada, tá mais interessante ainda do que o original, porque ele era mais alto, né, no original. E essas relações, então, a relação de câmbio mais curto, diferencial mais curto, que acaba meio que trazendo essa satisfação de dirigir, que é muito bacana. Eu acho que esse é o prazer de andar com o carro, muitas vezes, de maneira esportiva, mesmo sem você ter um carro totalmente esportivo, no sentido de ter mais de 200 cavalos e tal. Então eu achei que essa sacada da Fiat na época ficou bem legal.
E esse aqui, logicamente, já é um carro de uma outra fase, 2010, né, essa mudança visual do Palio que ocorreu, e já traz a máscara negra, aquela coisa toda. Então, meu, achei o conjuntinho do carro bacana, dentro da proposta. Carro manual, pequeno, divertido de andar, e ele comentou comigo, cara, com esse acerto de suspensão um pouco mais baixa, mais firme, na estrada, na serra, cara, não canta nem pneu, sabe? Você vai indo só fazendo as curvas um pouco mais rápido. Então é isso, cara, eu achei legal, 115 cavalos, então, falei, nada de outro mundo, mas um motorzinho que sobe de giro rápido, uma transmissão com marchas mais curtas, relações mais curtas, aquilo que agrada mesmo quem gosta de carro manual, sabe assim? E esses toques aqui, né, do cinto vermelho e tal, muito bacana mesmo. Em breve a gente vai falar da Strada Sporting, que também é uma versão diferente, que foi lançada até logicamente com uma tiragem bem pequena, mas é legal pelo contexto também, né? A Fiat, ela tem umas ideias bacanas aí no sentido de criar coisas diferentes, e o estilo Abarth também, que teremos em breve. Então nessa linha aí de esportivos ítalo-brasileiros, ó, a suspensão aqui, ó, você vê que ela prioriza realmente um asfalto mais liso, aqui ela sente um pouquinho. De qualquer forma, legal o carro. Eu já tinha falado de gravar com outro 4 portas e tal, quem sabe a gente grava futuramente, mas eu gostei muito, achei legal a proposta do carro da época, né? Voltando para 2010, muito interessante. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, é isso aí.